Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu dou sequência a essa playlist sobre teoria do conhecimento que eu estou gravando no ano de 2021, passando aquilo que o Michael Williams chama de respostas teóricas ao trilema de Agripa. Em um vídeo anterior, eu já tratei das respostas teóricas ao ceticismo cartesiano. Então, nós devemos nos lembrar, primeiramente, que respostas teóricas é uma expressão do Michael Williams que significa um enfrentamento direto do ceticismo, uma tentativa de refutar o ceticismo, aceitando os pressupostos do cético e procurando mostrar que alguma premissa do cético está errada ou que a inferência que o cético faz para a impossibilidade de provarmos a possibilidade do conhecimento não é uma inferência válida. Então, nós já vimos também esses enfrentamentos diretos do ceticismo cartesiano. O Michael Williams, no caso, distingue dois grupos de ceticismo. O ceticismo cartesiano é, sobretudo, o ceticismo relativo ao conhecimento do mundo exterior. Nós já vimos, então, que existem três maneiras de enfrentarmos diretamente esse ceticismo sobre o mundo exterior, sendo elas o realismo direto, o fenomenalismo e a inferência para melhor explicação. Eu coloco o link para esse vídeo aqui em cima para quem ainda não assistiu essa aula. Já o trilema de Agripa é um outro tipo de ceticismo que nos remete à Grécia Antiga e significa um ceticismo até mais radical do que o ceticismo cartesiano, no sentido em que ele nega a possibilidade de que qualquer uma das nossas crenças possa ser justificada. A ideia, como nós já também explicamos em um outro vídeo, cujo link eu coloco aqui em cima, é que sempre que você se engaja nessa atividade de justificar as suas crenças, você acaba em um trilema do seguinte tipo: ou você se enreda em um círculo vicioso, citando como premissa exatamente aquilo que deveria ser a sua conclusão no argumento, ou você acaba caindo em um regresso ao infinito, porque você nunca encontra uma razão última para as suas crenças, ou então você acaba escolhendo arbitrariamente algum ponto dessa cadeia de razões para servir como razão última, e com isso você faz um pressuposto dogmático, você dogmaticamente encerra o processo de dar razões. Então, para o cético, só existem essas três possibilidades e por isso mesmo nós nunca podemos justificar adequadamente qualquer crença que seja. A ideia do vídeo de hoje é começarmos a analisar as respostas teóricas a esse tipo de ceticismo. Então, o enfrentamento direto desse tipo de ceticismo. No caso, existem dois grupos de respostas teóricas ao trilema de Agripa: os argumentos fundacionalistas e os argumentos coerentistas. Nós começamos pelo fundacionalismo porque geralmente se considera que o coerentismo é adotado quando o fundacionalismo fracassa. Ou seja, o fundacionalismo seria uma alternativa mais desejável, seria até uma saída mais intuitiva para o trilema de Agripa, e só quando esse projeto filosófico fracassa irremediavelmente é que nós buscaríamos uma alternativa para ele no coerentismo. Então, o fundacionalismo, ele pega um dos ramos desse trilema, no caso justamente a acusação de um pressuposto dogmático, a acusação de que nós
aleatoriamente interrompemos o processo de oferecer razões em algum ponto da cadeia de justificativas, e então o fundacionalismo nos diz que essa interrupção não é, na verdade, necessariamente abrupta, aleatória ou dogmática, porque de fato existiriam crenças nas quais nós poderíamos parar. Ou seja, crenças que de fato serviriam como fundamentos últimos, por isso fundacionalismo. Nós também chamamos essas crenças fundacionais de crenças básicas. Então, são crenças que servem para justificar outras crenças, elas servem de evidência, servem de fundamento para o edifício do conhecimento, mas elas mesmas não precisam de outras razões. Elas mesmas não precisam ser justificadas. E, na verdade, muitas vezes elas nem poderiam ser justificadas, mesmo que nós quiséssemos ou precisássemos justificá-las. Mas isso não é um problema. O fato de não podermos ter ainda uma outra crença da qual nós poderíamos inferir essa crença, que, portanto, por isso mesmo é básica, não é um defeito da crença básica, o que significa que ela deve ter uma verdade intrínseca, né? Deve haver algo nessa crença que já sirva de evidência para ela mesma. Por isso nós dizemos justamente que esse tipo de crença é autoevidente. Esse tipo de crença carrega nela mesma a sua própria justificação, né? Então não existe uma justificação fora dela para ela. O fundacionalista então tem que nos mostrar como que isso é possível, quais são essas crenças e como que elas se relacionam com outras crenças, no sentido justamente de justificar essas outras crenças. No caso do Ernest Sosa, por exemplo, ele diz que essas crenças básicas são crenças das quais nós podemos ter conhecimento simplesmente porque elas são verdadeiras e nós acreditamos nelas, né? Vocês devem estar lembrados que o conceito clássico de conhecimento, que eu apresentei no primeiro vídeo dessa série, mencionava que o conhecimento é crença verdadeira justificada. Então, 3 componentes: que exista a crença, que ela seja verdadeira e que ela esteja justificada. O Ernest Sosa então nos diz que no caso das crenças básicas, bastam 2 componentes: que ela seja verdadeira e que exista propriamente essa crença, né? Você acredita e é verdade. Agora, não há propriamente uma justificação, ou pelo menos não fora dessa mesma crença, da própria crença. Então, é esse tipo de posicionamento, esse tipo de teoria que nós começamos a ver no vídeo de hoje. Nós veremos agora. Muito bem. Normalmente se considera que existem 2 grupos de candidatos naturais a esse papel de crença básica. Primeiramente, as verdades matemáticas e, em segundo lugar, as sensações empíricas. De cara, então, surgem 2 críticas a esses candidatos a crenças básicas. Primeira crítica é que, na verdade, uma verdade matemática, uma verdade matemática não seria verdadeira por ela mesma, por si mesma. Você só poderia compreender essa suposta autoevidência de uma verdade matemática dentro de um certo contexto, dentro de um sistema de crenças, um sistema de outras verdades matemáticas, o que faria com que não houvesse a possibilidade de uma crença atômica, né? De uma crença
isolada que pudesse exercer esse papel fundacional, uma crença que, desligada de outras crenças, poderia ser considerada uma crença cuja verdade nós poderíamos e até deveríamos aceitar sem qualquer outra razão. Então, rejeita-se muitas vezes que crenças matemáticas possam ser crenças desse tipo, em função do fato delas supostamente virem em conjunto e não isoladamente. Já no caso das sensações, a crítica que se costuma fazer é que elas não são capazes de justificar outras crenças, elas não se prestam ao papel que nós queremos atribuir a elas, justamente porque, enquanto sensações, elas não poderiam estar em relações inferenciais com crenças proposicionais. Essa última crítica, essa crítica ao fundacionalismo experimental, que é aquele fundacionalismo que apela à experiência como a base do conhecimento, nós veremos com mais riqueza de detalhes daqui a pouco, porque nós passaremos a analisar os argumentos do Laurence Bonjour. Laurence Bonjour é um autor que já foi coerentista, já escreveu em defesa do coerentismo, mas acabou chegando à conclusão de que essa posição coerentista não tem a menor plausibilidade, né? Hoje ele acabou se tornando, melhor dizendo, um coerentista, um anticoerentista, digamos assim, né? Alguém bem visceralmente oposto ao coerentismo que ele tanto defendeu em um determinado momento da carreira dele. Então ele acabou se convertendo ao fundacionalismo e com isso ele tenta lidar com esse tipo de crítica, ele tenta dar uma resposta a essa crítica tão comum que é feita ao fundacionalismo, que é a crítica de que as nossas sensações não teriam a condição, não teriam a capacidade de justificar o que quer que seja, justamente por não serem proposições, né? Só proposições é que podem figurar em argumentos, apenas proposições podem ter relações lógicas de fundamentação, de justificação com outras proposições. Afinal de contas, uma justificação seria justamente um argumento válido, uma inferência válida. E uma inferência válida, como vocês sabem, é nada além da transferência da verdade de uma proposição para a verdade de uma outra proposição. É uma transmissão de verdade entre proposições. Então a ideia é como que uma sensação pode fazer parte disso. Como que uma sensação pode justificar o que quer que seja, qual crença que seja, né? Então o Bonjour tem que lidar com esse problema na medida em que ele se converte ao fundacionalismo. Mas antes de nós chegarmos ao Bonjour, eu quero citar outras objeções de passagem, né, que aparecem ainda no texto Ceticismo do Michael Williams, né? E são elas as seguintes. Primeiramente, a ideia é que, mesmo que existam essas verdades elementares, essas crenças básicas, elas seriam de um grupo tão pequeno que você não conseguiria usá-las para fundamentar todas as outras crenças. Quer dizer, a ideia é que você até poderia ter crenças básicas, só que essa base seria tão enxuta, você teria, por exemplo, nessa base, o cogito cartesiano, talvez, né? O Descartes é o grande paradigma, digamos assim, do fundacionalismo, né? Ninguém talvez tenha sido mais fundacionalista do que René Descartes. E ele busca justamente uma crença que seja capaz de justificar todas as outras crenças e uma crença que em si mesma não precise dessa justificação
porque essa crença seria indubitável. Não seria possível termos uma dúvida a respeito dessa crença fundamental. E nós todos sabemos, acho que até quem nunca estudou filosofia, sabe que a crença que o Descartes encontra nesse movimento, nessa busca pela crença da qual não se pode duvidar, é justamente o cogito, a crença na existência do próprio eu, a crença no eu, né? Eu penso, eu existo. Bom, a ideia então é a seguinte, tudo bem, vamos conceder isso ao Descartes, vamos conceder que exista essa base. Bom, se a base é assim tão pequena, é simplesmente a ideia do eu e a existência desse eu, então como que você pode tirar todo o conhecimento de uma base tão diminuta? Pois esse problema de uma base por demais restrita que afeta o fundacionalismo cartesiano não atinge o fundacionalismo experimental justamente porque eles tratam as sensações de um modo geral, as experiências em geral, como fontes dessas crenças básicas. Você encontra a crença básica, a crença fundacional, justamente na experiência. Então agora você tem uma base mais ampla do que a base cartesiana, né? O problema é justamente justificar essas crenças como crenças básicas, como crenças fundacionais, é explicar como elas podem ter esse papel, tanto no sentido de entendermos como elas poderiam ser autoevidentes, como o cogito cartesiano, né? Parece mais fácil entender a autoevidência, a indubitabilidade do cogito cartesiano do que de uma experiência qualquer. E também entender como que essa experiência, como eu disse, pode ter um papel de justificação dentro de inferências. Pode servir para justificarmos crenças com um conteúdo proposicional. De novo, pode ser mais fácil que usemos o cogito cartesiano para isso, justamente porque ele já é reflexivo, ele já é propriamente uma apercepção, uma ideia da qual eu me dou conta que não posso recusar, tá? Então, nós temos aqui no fundacionalismo experimental uma saída para um tipo de problema, o problema da base por demais exígua, né? E nós temos um outro tipo de problema que é justamente compreender essa base como base. Então, nós passamos agora a um texto do Bonjour chamado A Dialética do Fundacionalismo e do Coerentismo. Inclusive, eu coloco para vocês na descrição do vídeo tanto a referência desse texto do Bonjour quanto do texto do Michael Williams, chamado Ceticismo. E nesse texto vocês verão que o Bonjour considera que, na verdade, é só um modismo que faz com que os filósofos hoje em dia recusem em massa o fundacionalismo. Ele acha que essa recusa, na verdade, não é bem fundamentada e é ela que explica tanto as adesões ao coerentismo quanto adesões a uma teoria que talvez esteja ainda mais em voga do que o coerentismo, que é o confiabilismo externalista, né? Então, o Bonjour adotará uma posição bem tradicional, que é a posição de um fundacionalismo internalista. Internalismo, nós já sabemos, é uma posição de acordo com a qual a verdade que serve de evidência para outras crenças tem que estar em posse do sujeito. O sujeito tem que saber quais são as razões para aquilo em que ele acredita. Ele tem que ter a posse cognitiva da evidência das suas crenças. Então veja que com isso o Bonjour aceita uma tese ainda mais forte, um desafio ainda maior. Não apenas ele tem que mostrar uma base empírica para o conhecimento, mas essa base empírica também tem que ser acessível para o sujeito que tem o conhecimento, né?
ela tem que estar então interna à mente desse sujeito. Com isso, então, o Bonjour passa a lidar com os dois grupos de problemas que nós já mencionamos com respeito ao fundacionalismo experimental. Primeiramente, o problema da relação dessas crenças supostamente básicas com as nossas outras crenças que precisam ser justificadas por elas. E o segundo grupo, então, diz respeito ao tipo de autoevidência que essas crenças podem ter em si. E esse segundo tipo de problema atinge especialmente um fundacionalismo experimental e não cartesiano, como é o tipo do fundacionalismo do Bonjour, porque é difícil entendermos como pode haver uma autoevidência em uma crença que nem sequer poderia ser considerada verdadeira em todos os mundos possíveis. Crenças empíricas, afinal, são crenças contingentes. As coisas se passam assim no nosso mundo, na realidade, mas elas não precisariam ser assim. Não existe uma necessidade de que as coisas sejam como são na experiência. E se não existe essa necessidade, então como que nós podemos considerar que essas crenças seriam autoevidentes e não precisariam de uma justificação? O Bonjour dá ênfase nesse texto ao grupo de problemas que diz respeito à relação da base com as demais crenças. Então aqui nós precisamos resolver um dilema. Se nós considerarmos que as crenças básicas são crenças proposicionais, elas são simplesmente proposições empíricas, E é claro, aí nós vamos ter que responder também como proposições empíricas poderiam ser autoevidentes, Mas se elas forem proposições empíricas, elas podem se relacionar inferencialmente com outras proposições, justificando essas outras proposições. Sendo proposições, elas podem ser premissas em raciocínios válidos, O problema é que se forem proposições, justamente precisam ser justificadas. Então é nesse sentido que os dois grupos de problemas se relacionam. Porque se você tem uma proposição empírica como uma crença básica, como eu falei, como que essa proposição poderia ser autoevidente se ela não é necessária? Então ela tem que ser justificada por outra proposição. Isso significa que não temos aqui, na verdade, uma crença básica, já que essa proposição precisa da sua própria justificação. Então ela deixa de ser básica. Então, nós podemos resolver esse problema, tentar uma saída, dizendo que essa crença básica não é, na verdade, proposicional, Com isso, inclusive, nós atingimos o outro grupo de problemas, porque nós podemos dizer que simplesmente experienciamos algo na realidade, Nós temos a experiência, temos sensações, nós temos um dado empírico e isso é diferente de uma proposição, isso não tem uma formulação linguística, é uma percepção propriamente que nós estamos tendo, como quando temos uma imagem visual de algo que está presente diante de nós. Então, isso não é uma proposição e por isso não precisa receber uma justificação. Mas como que nós usamos essa imagem visual de algo que está presente para nós, Como que nós usamos algum tipo de sensação para justificar proposições, se proposições e sensações não podem ter relações lógicas entre si. Então é por isso que é um dilema que acaba envolvendo os dois tipos de problema, Nós temos principalmente aqui o tipo de problema da relação da base com o resto das nossas crenças. E aí, se nós conferimos a essa base um status epistêmico que permite a essa base
ter o papel de premissa dentro de um argumento, então nós acabamos dando também a essa base um status que faz com que ela mesma careça de justificação. Quando nós resolvemos, por sua vez, o problema da carência de justificação, aí, por outro lado, a gente não entende como a base pode justificar, aí sim, justificar outras proposições. Então, para poder ser fundacionalista, o Bonjour tem que nos tirar desse dilema, né? Só nos tirando desse dilema é que ele pode justificar o seu abandono do coerentismo. Para sair desse dilema, o Bonjour foca primeiramente em uma metacrença, a crença de que eu tenho uma determinada crença ocorrente. Então, nós temos aqui uma crença de primeiro nível, a crença que ocorre enquanto temos uma dada experiência. É isso que ele chama de crença ocorrente, aquela crença que se dá no momento da percepção. Ela não está baseada ainda em uma reflexão, ela não é o que a gente chama de crença aperceptiva. Uma crença aperceptiva é uma crença que já é refletida, já é linguisticamente formulada. Por exemplo, eu digo, eu vejo um abajur diante de mim, uma luminária, esse negócio, né? Então, eu vejo uma luminária aqui que está na minha mesa diante de mim. Quando eu digo algo assim, eu tenho uma metacrença, porque eu estou descrevendo a minha experiência. Eu estou falando do status de uma experiência que eu tive. Eu estou revelando o conteúdo dessa experiência como uma experiência minha. Formulo isso na linguagem. Então, isso é que é metacrença. Eu falo do que eu vejo, eu falo do que eu sinto, do que eu experiencio de uma maneira geral. A crença ocorrente já é a própria percepção, ele chama de percepção incorporada, né? Essa percepção de que há alguma coisa diante de mim, há algo específico que quer que seja diante de mim. Isso é uma crença de primeira ordem, é a crença que ocorre quando eu estou diante do objeto, antes que eu reflita a esse respeito, antes que eu categorize, que eu conceitualize essa experiência. Muito bem, o que o Bonjour quer nos dizer então é que o que ocorre nessa crença ocorrente, nesse contato que nós temos com a realidade, não é a metacrença. Então, não é um processo reflexivo, a metacrença é que é linguisticamente formulada, é propriamente uma proposição, então a metacrença é que precisa de uma justificação. Mas a crença ocorrente, ela não é proposicional, linguística, como é essa metacrença. Só que ela também não é uma sensação bruta, ela também significa a aceitação de um conteúdo. Então veja que o Bonjour parece estar querendo criar uma terceira categoria entre um puro dado dos sentidos, né? Um dado que seria completamente bruto, sem qualquer valor cognitivo, e aquilo que é propriamente uma proposição. Essa terceira categoria que ele chama de uma percepção incorporada, de uma crença ocorrente. Então, a crença ocorrente, ela não precisa de ainda outra justificação que não a experiência que está ocorrendo naquele momento, né? Justamente por não ser formulada como é formulada a metacrença, mas ela é capaz de justificar a própria metacrença justamente porque ela não é esse dado bruto, porque ela tem um conteúdo cognitivo.
Isso me faz lembrar, inclusive, de quando eu estudava o Kant, né? Já faz um certo tempo que eu não visito a obra do Kant, mas o Kant também tinha nessa ideia de percepção uma intuição que é levada à consciência e que, portanto, já tem um certo conteúdo cognitivo, né? Não é algo que se dá às cegas, né? Então é essa ideia da experiência como algo que já tem uma certa articulação, que já expressa uma certa aceitação de nossa parte de um conteúdo que conseguimos compreender na experiência. E aí, justamente nesse tipo de crença ocorrente que o Bonjour encontrará a sua base e não na metacrença, que já é essa articulação linguística completa das experiências que temos, né? No exemplo que eu dei, eu vejo uma luminária, eu vejo, sei lá, que mais que tem aqui que eu poderia descrever, eu vejo um quadro, eu vejo uma janela, né? Quando eu estou fazendo esse tipo de reflexão, eu já tenho metacrenças, mas antes de fazer isso, eu tenho crenças ocorrentes dessas coisas que eu estou vendo, né? E isso não é um dado bruto sem valor cognitivo, né? O Bonjour acredita então no potencial dessas crenças ocorrentes de justificar metacrenças. Então, existe até um sentido que o Bonjour reconhece em que a metacrença é fundacional. Ela é fundacional no sentido em que ela não se baseia em ainda outra crença igualmente proposicional. Não existe outra crença refletida, aperceptiva, que sirva de base para ela, da qual ela seja inferida. A relação dela é diretamente com a crença ocorrente. É a crença ocorrente que torna essa metacrença sobre a nossa experiência verdadeira, que faz com que possamos justificar a sua verdade. Não é outra crença aperceptiva, ou seja, outra crença formulada em termos proposicionais, refletida. Nesse sentido é que ela também pode ser chamada de fundacional, mas esse já seria um sentido mais amplo, né? Falando rigorosamente, estritamente, o que é fundacional para Bonjour é essa crença ocorrente que se dá num nível de primeira ordem, né? Num discurso de primeira ordem, digamos assim, sobre, aliás, não é nem um discurso, nem posso usar essa expressão, porque isso já envolveria linguagem, já envolveria diretamente proposições, né? Portanto, crenças aperceptivas. Mas existe esse nível, então, não discursivo, que é um nível de primeira ordem das nossas crenças ocorrentes, e é aí que, num sentido rigoroso do termo, nós encontramos a base do conhecimento, tá? Mas a metacrença, ela pode então ser falível. Essa crença ocorrente para Bonjour não falha, né? Ela simplesmente é um dado, né? Então, para Bonjour não existe o mito do dado. Existe de fato o dado. O dado é uma realidade na crença ocorrente. Porque para muitos que negaram o fundacionalismo experimental, né, existe sobretudo uma crítica do filósofo Sellars contra o fundacionalismo experimental, justamente dizendo que ele se baseava num mito de que haveria alguma coisa dada que pudesse funcionar como justificação do nosso conhecimento, né? E é daí que vem justamente essa ideia de que os dados não poderiam justificar nada, justamente por não serem proposições. Então, o Bonjour está aqui se voltando contra essa ideia de que o dado seria um mito. Não, para Bonjour existe o dado, que é justamente aquilo que se dá na nossa crença ocorrente, e aí você não tem a possibilidade do erro. Onde que você pode errar? Em que ponto você pode estar equivocado? Justamente na metacrença, que é quando você descreve isso que você está experienciando, que você experimenta na primeira ordem, num primeiro nível da experiência, né? Então, você pode
fazer uma espécie de transcrição equivocada, de tradução equivocada da experiência para a linguagem. Então, nesse sentido é que a metacrença, ela não é autoevidente, a metacrença não é uma verdade necessária, a metacrença pode conter equívocos, e não simplesmente equívocos como o lapso que eu cometi quando eu chamei a luminária de abajur, né? Poderia ser um equívoco na forma como eu capto isso na linguagem, né? Não simplesmente um erro de palavras, né? Mas eu poderia acabar achando que vi algo que de fato eu não vi, descrevendo mal na linguagem aquilo que estava na minha experiência. Então, a experiência não pode estar equivocada, mas a descrição dessa experiência, a reflexão dessa experiência na metacrença pode envolver erros. Então, justamente por ser uma proposição empírica, é uma proposição que pode sim estar equivocada, só que a justificação dessa proposição não é uma outra proposição, é justamente a experiência que ocorre, as experiências que temos, né? Então, isso seria a apresentação da principal tese do Bonjour, né? Tentando resgatar aqui no século 20 e 21, já para o século 21, né? Esse fundacionalismo internalista e experimental é um desafio bastante grande que ele compra. Na próxima aula, então, eu falo de alguns problemas com esse desafio aí que o Bonjour encarou, e aí eu passo a explicação do coerentismo, que, como eu falei no início deste vídeo, costuma ser justamente aquela alternativa para a qual o filósofo se volta quando ele acredita que um projeto como este do Bonjour é um projeto condenado, é um projeto que, na verdade, não tem como ser razoavelmente defendido. Então, eu fico por aqui por hoje, né? Até o próximo vídeo, então.